Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso plano de ensino tutorado do terceiro ano, na semana 1. Vamos dar continuidade ao nosso gênero textual. Nesta semana, nós vamos falar sobre cartas. Vamos aprender um pouquinho. Você já escreveu alguma carta? Esse gênero textual disseram que ia acabar depois que surgiu a internet, os e-mails, mas ela ainda continua sendo usado. Existem diferentes tipos de cartas. Existem as cartas pessoais, que é aquela carta que você escreve para algum familiar, para algum amigo, falando de alguma coisa sobre você ou uma situação. Temos as cartas comerciais, que elas são usadas pelo comércio, onde as empresas usam para comunicar com seus clientes e com seus fornecedores. E temos a carta aberta, que são aquelas cartas usadas para destinatários desconhecidos. Elas podem ser escritas em jornais e revistas. Nós não sabemos quem vai ler. Então, esse tipo de carta é necessário uma estrutura. Vamos conhecer a estrutura de uma carta? Primeira coisa, antes de escrevermos uma carta, nós precisamos colocar local e data. Se eu fosse escrever uma carta hoje, eu começaria assim: Alfenas, 26 de outubro do ano de 2020. Depois, nós precisamos colocar um remetente. O que seria o remetente? É a quem está remetendo a carta, quem está escrevendo a carta. Depois nós vamos falar do assunto. O assunto pode ser a sua opinião, um assunto que você queira falar naquela carta. Por exemplo, uma crítica ou uma opinião sua. Depois disto, vem a despedida. Você vai despedir-se do destinatário. E em seguida, você vai assinar, né? O remetente deverá assinar a carta. Então, nós não devemos esquecer, remetente é aquele que remete a carta. Destinatário já vem de destino, é onde a carta deverá chegar. Então, não podemos esquecer disso. Agora, nós vamos para as atividades. Na atividade, você deve ler uma carta publicada no site Ciência das Crianças. Você vai ler o texto 1. Em seguida, você vai ler o texto 2, que é uma outra carta do leitor, que é uma reportagem. Em seguida, no 3, você vai analisar os dois textos e vai marcar as diferenças, percebendo que a estrutura é a mesma, porém o assunto é diferente. Então, você vai preencher o quadro respondendo o que se pede. Na atividade 4, você vai ler mais um texto e você vai perceber também a estrutura, né? Cada carta tem um texto diferente, mas a estrutura é a mesma. Então, essa carta do texto 4 é uma reportagem, também está presente no site Ciência Hoje das Crianças. Em seguida, você vai ler mais um pouquinho. Você vai ler mais um pouquinho e depois tem um espaço que agora você vai montar a sua carta, respeitando a estrutura da carta, não esquecendo do local e data, do remetente, do assunto, da despedida e da assinatura do remetente. Então, é isso. Te espero na próxima aula. Até mais. Olá, turma. Eu sou o Vinícius, professor Vinícius, professor de Educação Física, e estarei juntamente aqui com vocês no PET 3, às 4 semaninhas. Vamos lá para a nossa primeira semana? Nossa primeira semana, nós vamos falar, para muitos aqui vai ser um esporte novo, né? Então, você já ouviu falar do beisebol? E vocês também já vão aproveitar e vai conhecer o Ginga, né? Que é o mascotinho do Brasil da atividade.
Então, nessa primeira atividade, você já vai ver. Vai ter 3 figurinhas do Ginga fazendo 3 modalidades. Nessas modalidades, ele vai estar fazendo o beisebol, o futebol e o golfe. Você, no seu pet, ou no seu caderno, que se você for responder no caderno, você vai fazer um X em qual Ginga está jogando beisebol. Bora lá fazer? A nossa segunda questão vai estar explicando um pouco a história do beisebol, tá? No mundo e no Brasil. No Brasil ainda não é muito jogado, tá? Ele é mais um esporte norte-americano, cubano, tá? Mas é um jogo muito interessante. Vamos lá aprender um pouquinho? Depois que você leu a história, você vai escrever para nós o que você achou desse jogo, tá? Descreve para nós e boa atividade para vocês. Continuando, gente, tá aí contando a história do beisebol, falando um pouco das regras do beisebol, e você vai agora mostrar para nós, praticar um pouquinho o que você aprendeu do beisebol, tá? Você pode adaptar na sua casa, que nem todo mundo vai ter um taco de beisebol e uma bolinha de beisebol em casa, né, gente? Então, aqui em Alfenas mesmo, um jogo próximo ao beisebol que vocês podem ter como exemplo é a bete, que é o jogo de taco, né? Tem campeonato na praça, né? Nas escolas também tem muitos jogos de bete. Então, é tipo beisebol. Só que a diferença o beisebol não vai ter a casinha para proteger, tá? Então, vai ter um arremessador, vai arremessar e tem você acertar a bolinha com o taco. Na bete, não. Na bete, você vai ter uma casinha para proteger, ficar com o taco, né? E tentar proteger a casinha rebatendo, né? Se você rebateu a bola, jogou longe, quanto mais longe você joga a bolinha, mais pontos você vai fazer. Vamos nos divertir? Então, até a próxima semana, estaremos juntos novamente.